Agora sim, vamos lá, vamos responder as dúvidas de todo mundo que vocês tiveram hoje. Vamos começar a tirar todas essas dúvidas, tá? A primeira dúvida que eu recebi foi: o que fazer para ter um corpo nota 10? Quando a gente pensa em ter um corpo nota 10, a gente precisa pensar no que você está fazendo para ter esse corpo. Se a sua hidratação está nota 2, é muito difícil que isso aconteça. Se seu treino está nota 3, é muito difícil que isso aconteça. Se o seu sono está nota 4, é difícil que isso aconteça. Se a dieta está nota 2, 3, é difícil que isso aconteça. Se o equilíbrio emocional está ruim, tá 1, 2, também é muito difícil. E se você tem uma constância 5, também é difícil que isso aconteça. Você precisa fazer tudo o mais perto de 10 para conseguir alcançar o corpo que você quer, para alcançar o seu corpo dos sonhos. Então não tem como fazer um esforço abaixo de 10 e querer ter um corpo 10 com esse esforço baixo que você está fazendo. Tem que ser tudo condizente, tem que andar tudo junto. Se o seu esforço não é proporcional, o seu resultado não vai ser proporcional. O que vai acontecer é que o seu resultado vai ser muito próximo do esforço que você está fazendo. Então, se você quer ter um resultado 10, o seu esforço tem que ser 10 também. Não tem como ter um resultado 10 sem fazer um esforço 10. Tá? Então é bom a gente prestar atenção nisso. Se o sono tá ruim, tem que melhorar. Se a alimentação tá ruim, tem que melhorar. Se o treino tá ruim, tem que melhorar. Porque tudo anda junto. Se não tá tudo conversando, se não tá tudo ligado ao mesmo objetivo, não tem como você sair do lugar, não tem como você ter resultado. Se a hidratação tá ruim, tá tudo ruim, não tem jeito. Você nunca vai chegar no 10, você nunca vai chegar perto de onde você quer, do resultado que você quer. Então precisa ter atenção a isso e fazer um esforço condizente com o resultado que você quer ter, tá? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que estão no Instagram, vocês estão escutando direitinho? Tá tudo certo? O som tá bom? Quem tá assistindo aí me fala se tá dando pra ouvir direitinho, me manda aí nos comentários, porque eu tô sem fone hoje. Obrigada. Então vamos lá. Próxima pergunta. Estou fazendo atividade física e comendo bem, mas não estou perdendo gordura. Onde eu estou errando? Tem várias coisas que você pode estar errando para não ter esse resultado que você está esperando, que é de perder gordura. Provavelmente você está comendo menos proteína do que deveria. Provavelmente está treinando pouco musculação. Isso também acaba influenciando na sua perda de gordura. Provavelmente está exagerando muito em produtos fitness, então salgadinho, bolo, que seja fit. E a gente esquece que tem calorias mesmo sendo saudável, mesmo sendo fit. Beliscar muito, sem perceber. Então toda hora que passa na cozinha pega umas castanhas, pega um coquinho, alguma coisa assim. Isso também atrapalha. Não ter paciência, porque demora mesmo para ter resultado. A gente demora a ver a mudança no nosso corpo. Não é de uma semana para outra que a gente vai começar a ver mudança. Então é uma coisa pra gente prestar atenção. E principalmente não saber quantas calorias você está comendo. Então não tem como você perder gordura se você está comendo mais calorias do que o seu corpo gasta. Precisa saber o quanto você está comendo para saber se essa dieta, se essa alimentação vai causar uma perda de gordura. Se ela não estiver condizente com o seu objetivo, que é perder gordura, isso não vai acontecer. Porque quem manda em tudo, principalmente, é a alimentação. Então se a alimentação não estiver adequada para o seu objetivo, não tem como ter um resultado que você está esperando, tá? Então, precisa avaliar isso, precisa ver como está o estímulo, onde você está errando, porque pode ter vários motivos desse erro. Então, como eu falei, a gente acaba apostando muito em produto fit, em sobremesa saudável, sobremesa low carb. O que acontece é que essas sobremesas, elas têm teor de gordura alto. Elas têm castanhas, creme de leite, e a gente esquece isso, vai deixando isso pra lá, não leva isso em consideração quando a gente está fazendo dieta. Mas na verdade, não é porque a gente está aumentando a gordura da dieta que a gente pode comer sem limite, por exemplo. E aí é muito comum da pessoa comer, por exemplo, um docinho fit e comer um, e depois outro, e depois outro, achando que só porque é fit pode comer à vontade, que não vai ter interferência, e na verdade não é assim. Então precisa prestar atenção nesses momentos, nessas escapadas, nessas beliscadas, porque às vezes a pessoa não presta atenção nisso e acaba comendo mais do que deveria. E não tem como perder gordura se você está comendo para mais, se você está comendo mais calorias do que deveria.
Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente quer perder gordura principalmente, tá? Então não dá pra gente se enganar, achar que só porque tá comendo coisas saudáveis que não tem valor calórico. Tem sim. E quando eu falo isso, não é nem só de produto fit, é de coisas saudáveis mesmo. Castanha, queijo, que a gente passa, vai beliscando, acha que é saudável e que não vai fazer diferença, quando na verdade vai fazer sim a dieta. Então não é porque é saudável que você pode comer à vontade. Não tem nada que é à vontade, que a gente possa comer sem limite. Tá? Então a gente precisa prestar atenção nisso, tomar esse cuidado quando a gente quer ter um resultado de emagrecimento principalmente, tá bom? Próxima pergunta. Exagerei no final de semana. E agora? E agora eu vou te falar primeiro o que você não vai fazer. Não vai fazer jejum para tentar compensar esse excesso que você fez na alimentação. Não vai ficar horas e horas na academia fazendo aeróbico tentando compensar isso. Não vai tentar compensar de jeito nenhum. Você não vai fazer nada para compensar esse exagero, esse excesso que você fez. O que você vai fazer é seguir a vida normal. Esquece que esse exagero aconteceu. Volta para sua rotina. Volta para sua dieta, bebe mais água, toma cuidado com as quantidades para não ficar excedendo sempre, porque quando a gente faz uma exceção é comum que a gente perca um pouco o controle. Então tenha noção do que você está comendo e não faz loucura, não vai tomar chá, não vai fazer nada disso para voltar ao normal, tá? O nosso corpo é inteligente, ele entende que foi uma exceção, que você voltou para sua rotina, então você só precisa fazer isso. Não precisa ficar fazendo loucura. Não tem essa preocupação, não tem motivo pra gente ficar tão desesperado e ficar tentando compensar, não. Porque senão o que vai acontecer é, você faz um exagero, compensa, depois você vai lá e faz outro exagero e compensa, e você vê num ciclo. Come muitas calorias, restringe. Come muitas calorias, restringe. Ninguém consegue viver assim há muito tempo. O corpo vai sofrer o tempo todo com esse efeito de muitas calorias, poucas calorias, muitas calorias, poucas calorias. Então a gente precisa prestar atenção nisso, tomar cuidado, porque a gente está falando do nosso corpo, tá? Próxima pergunta, vamos lá. Sempre estou muito inchada. O que pode ser a causa disso? Tem várias causas. Pode ser sedentarismo, pode ser a falta de atividade física. Pode ser excesso de sódio, então pode ser que você consuma muitos alimentos industrializados, que você consuma muitos temperos industrializados, e isso é ruim. Desidratação também influencia nisso, então beber mais água ajuda a melhorar, porque a gente tem um consumo de água reduzido, principalmente no inverno. Má circulação também pode ser a causa disso, então é bom investigar. Estresse, falta de fibra na dieta, intolerância alimentar. Pode ser também TPM, pode ser o uso de anticoncepcional. Então nem sempre está só relacionado à alimentação. A gente precisa investigar qual é a possível causa, prestar atenção no que está acontecendo antes desse inchaço chegar, a gente perceber ele, para entender o que fazer para mudar isso. Então é isso que a gente tem que prestar atenção, ver qual é o motivo, entender quando é. Porque se for só no período menstrual, é normal. A gente incha mesmo no período menstrual. A gente retém mais líquido no período menstrual, mas isso é normal do ciclo. Então, se for nessa hora, não tem problema. O problema é quando é o mês inteiro, quando é o tempo todo, quando você aperta a sua pele e a marca do seu dedo fica lá, porque você tá tão inchado que retém mesmo e você consegue ver a marca do seu dedo. Se isso acontece sempre, tem alguma coisa errada e a gente precisa investigar a causa, precisa ver o que está acontecendo, precisa ver o motivo disso estar acontecendo, tá? Não é comum, não é normal, mas como eu falei, a causa pode ser qualquer um desses motivos que eu comentei agora. Então, desde um excesso de industrializados, de tempero, até o anticoncepcional que você usa. E aí, cada um desses tem um jeito certo de melhorar, de fazer acontecer, de mudar essa situação. Então, você precisa ir em quem te ajuda em cada coisa. Então, se for anticoncepcional, você precisa conversar com seu ginecologista. Se for uso de tempero, alguma coisa relacionada à alimentação, você tem que conversar com seu nutricionista. E aí você consegue, a partir disso,
definir quem vai te ajudar, desde que você descubra qual é a causa disso, tá bom? Próxima pergunta. Quais são as funções da creatina? Para quem não sabe, creatina é um suplemento super bem estudado, é o que a gente tem mais evidência científica sobre o uso. Ele ajuda de forma indireta na força, então ele ajuda a ter um treino melhor, a ter mais saúde muscular, principalmente para idosos, isso é muito legal. Ajuda na questão neurológica, então melhora a concentração, melhora a memória, ajuda muito. É muito interessante para quem não consome carne, quem não consome coisas de origem animal também é muito beneficiado de usar a creatina. E a dose de uso ela varia de 3 a 5 gramas, depende muito da pessoa. E eu sempre falo para os meus pacientes que na hora de comprar é para procurar uma creatina monoidratada, que seja de qualidade, de uma marca que ele conheça e de preferência que tenha o selo Creapure. Mas como eu falei, é o suplemento mais bem estudado, é o que a gente mais tem referência em relação ao uso. É um suplemento muito seguro, ao contrário do que muita gente pensa. Quando a gente vai ler as referências, é um suplemento super seguro e que é muito interessante para a gente usar praticamente em todos os casos, praticamente em todos os pacientes. Só que precisa de indicação, né? Não é para ficar comprando também, tomando a Deus dará, porque quem vai calcular a quantidade, quem vai ver certinho o que você precisa é o nutricionista, tá bom? Mas principalmente pacientes que já treinam muito bem, que tem um treino de força muito bom, é muito legal. E como eu falei, em idosos é ótimo, porque ajuda a ter mais autonomia, porque o idoso ele vai perdendo força à medida que ele vai ficando mais velho. E isso faz, a creatina ajuda a desenvolver mais força de forma indireta, então ele tem mais força para desenvolver, para desempenhar as suas funções do dia a dia, como por exemplo levantar do vaso, porque a gente não leva isso em consideração. Mas quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma força de membros inferiores que a pessoa provavelmente vai perdendo ao longo do tempo. Então, se ela usa creatina e faz alguma atividade física, a tendência é que ela não perca essa autonomia tão cedo, tá? Então, é bem interessante quando a gente pensa principalmente em idosos. Quais são as suas dicas para ler os rótulos dos alimentos? Eu adoro esse assunto, então vamos lá. A primeira coisa que a pessoa faz é olhar o rótulo, a tabela nutricional, quantas calorias, quantos carboidratos tem, mas na verdade isso não é o mais importante pra gente. Pra gente o mais importante é a lista de ingredientes. Então esquece o rótulo, lê a lista de ingredientes e saiba que ela é do maior ingrediente pro menor. Então o primeiro da lista é o que tem mais e o último é o que tem menos. O ideal é que tenha poucos ingredientes. Então, se for uma lista muito grande, já corre desse produto, ele não deve estar na base da sua alimentação. E se tiver nomes estranhos, principalmente nomes que misturam números, também não deve fazer parte da sua alimentação. Lá na tabelinha nutricional tem um valor de referência, mas aquele valor de referência é para um homem de mais ou menos 70 quilos, que precisa comer mais ou menos 2.000 calorias por dia. Isso não é o nosso caso, principalmente nós mulheres mais baixinhas, tá? Então, esquece isso, o valor de referência não é pra você, se você comer aquilo. Provavelmente você vai comer mais do que o esperado. Mas como eu falei, é principalmente olhar a lista de ingredientes, a quantidade de ingredientes e ver que ali tem que ter ingredientes que você conhece, que sabe pra que serve e que já fazem parte da sua rotina. Então, por exemplo, um iogurte, o ideal é que ele tenha leite e fermento. Só isso. No máximo vai ter uma fruta, por exemplo, uma geleia de fruta, mas só fruta. Não é para ter uma lista enorme de coisas, tipo leite, fermento, açúcar, fruta, xarope de fruta, estabilizante, corante. Não é para ser assim, não é para ter esse tanto de ingrediente. Então cuidem disso quando vocês forem comprar. Leiam com calma a lista de ingredientes. Vê se tem só ingredientes que você conhece, que já faz parte da sua rotina, para você não acabar comendo um monte de industrializado achando que está fazendo certo. Porque o que acontece é que a indústria dá uma enganadinha na gente. Às vezes eles colocam assim, ai, tal produto é sem açúcar, e esse biscoito é sem açúcar. Aí quando você vai ver, não tem açúcar na lista de ingredientes, mas tem maltodextrina. Então outra coisa para ficar de olho é no nome diferente que o açúcar tem. Então existem vários nomes, vocês podem pesquisar na internet, vocês vão achar uma lista enorme de nomes que o açúcar tem e que a indústria às vezes te engana. Fala que o produto não tem açúcar, mas na verdade tem, só que com outro nome.
tipo maltodextrina. E aí eles tentam enganar a gente, mas se a gente souber essas informações, a gente não é mais enganado, tá? Então é bom saber isso, é bom prestar atenção pra não cair nesse erro aí, nesse erro planejado que a indústria faz pra enganar a gente, pra que a gente compre uma coisa achando que é boa, quando na verdade ela não é. Qual é a diferença da manteiga e da margarina? Isso aí foi tema de polêmica há um tempo atrás, mas na verdade é muito simples. Manteiga tem creme de leite, às vezes sal e às vezes um corante natural. Margarina é um produto alimentício feito pela indústria, cheio de gordura vegetal que a gente não consegue fazer em casa de jeito nenhum, e a manteiga a gente consegue. E a margarina com certeza não deve estar na base da nossa alimentação, tá? Então leia a lista de ingredientes. É muito importante saber ler a lista e você vai ver. Na manteiga, a lista é muito pequena. Na margarina, é uma lista enorme de ingredientes. Então, isso quer dizer que não é um produto saudável, que não deve estar na base da nossa alimentação, tá? Cuidem disso, de ler a lista, de tentar melhorar a qualidade do que vocês estão comendo. Então, margarina não é pra ter na mesa de ninguém que está pensando em saúde, tá? E é muito comum que as pessoas confundam margarina e manteiga. Eu não vou falar uma marca aqui para não gerar conflito, mas normalmente a que é baratinha, 5, 6 reais, é margarina, porque manteiga, como eu falei, ela é feita de creme de leite e creme de leite é mais caro. Então a manteiga normalmente ela é bem mais cara, tipo 18, 20 reais. Só que é uma coisa pra gente usar em pouca quantidade. Então você pode comprar mais cara, não tem problema. Você vai usar bem pouquinho todos os dias. E isso vai fazer ela durar muito tempo, tá? Então não precisa se preocupar com isso. É melhor pagar um pouquinho mais caro e ter um produto de boa qualidade na nossa alimentação do que comprar um negocinho barato, mas que faz mal pra caramba. Então tomem cuidado com isso. Existe uma dieta detox que realmente emagrece? Mas aí a gente precisa pensar primeiro. Essa dieta detox é para compensar os erros que você fez no final de semana, os exageros que você teve na alimentação no final de semana? Se for, não vai adiantar de nada, você não vai conseguir emagrecer nada, mesmo se você fizer a dieta detox mais perfeita do mundo, a mais linda do mundo. Não tem como compensar esse cenário. Agora, se você come bem e quer melhorar mais ainda a qualidade da alimentação, existem sim dietas detox, que é onde a gente tira praticamente todos os industrializados, tem uma alimentação mais natural e que ajudam sim no emagrecimento. Mas quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala do todo, de todo o contexto. E não só de uma refeição que você faz, por exemplo, durante 7 dias. Então quando a gente pensa em emagrecimento, a gente quer que você consiga fazer essa dieta por mais tempo. Se a dieta detox tira muita coisa, é difícil pra você, então não é ela que vai te fazer emagrecer. Você precisa fazer uma dieta que você consiga fazer por mais tempo para ter um emagrecimento realmente duradouro, que você consiga manter. Mas como eu falei, existem sim dietas detox, existem vários protocolos, e aí a gente precisa alinhar, descobrir qual é o melhor para cada pessoa, qual vai funcionar melhor para cada pessoa. Mas como eu falei, ela não deve ser para compensar o exagero, não deve ser para corrigir um final de semana de escapadas, de comer muito fora do planejado, tá? Tomem cuidado com isso, prestem atenção nisso, para não acabar exagerando e tentar compensar. Entra de novo naquela coisa que eu falei do ciclo, de exagero e compensação, exagero e compensação, e não é isso que a gente quer. Qual é a melhor opção de adoçante? A gente primeiro quer que você use adoçantes naturais, mas antes disso, a gente tem que começar a gostar das coisas com sabor natural delas, com sabor original delas. Então se a gente usa o açúcar para mascarar o gosto daquilo que a gente está comendo, é porque a gente não gosta daquilo e às vezes é melhor parar de comer aquilo do que ficar enchendo de açúcar para ficar palatável. Como por exemplo o caso do café. Tem gente que enche o café de açúcar e toma açúcar com café do que café com açúcar. Então é melhor parar de tomar café, já que você não consegue tomar ele sem açúcar. Mas partindo disso, a gente tem então algumas opções de adoçantes naturais que podem ajudar nessa transição do com muito açúcar para o sem açúcar, que é o que a gente usaria nesse meio termo,
que é xilitol, mas algumas pessoas têm gases, distensão abdominal quando usam ele em grande quantidade, então eu não usaria com tanta frequência. Estévia, mas ele tem um sabor amargo, residual no final, ele é ótimo, mas tem esse saborzinho que acaba dificultando o uso. E o eritritol, que não tem tanto sabor residual, que não dá desconforto intestinal, então eu acho que ele é a melhor opção. Mas lembra do que eu falei, que a gente tem que tentar acostumar com o gosto real do que a gente está comendo e não tentar mascarar com açúcar para ficar mais palatável. Se você não gosta daquele sabor amargo, por exemplo, do café, é melhor parar de tomar o café do que ficar enchendo ele de açúcar, tá? E aí cada pessoa vai ter uma sensação diferente com cada adoçante. Por exemplo, eu não tenho desconforto abdominal, não tenho distensão abdominal, nem gases quando uso xilitol. Mas tem muito paciente que tem. Então tem que entender o que funciona pra você, o que acontece com você, pra você não ficar sentindo desconforto, tá? Tem que prestar atenção nos sintomas que você tem. E aí, se você tem algum desconforto, é melhor usar eritritol, que ele não vai te dar desconforto e não tem sabor residual igual a estévia, como eu falei. Tem um sabor amarguinho no final. Nem é um amargo demais não, mas tem um sabor amarguinho no final, tá bom? O que são calorias vazias? Provavelmente você está me perguntando isso porque você me viu falar em algum momento sobre álcool. E o álcool é uma caloria vazia, porque ele não tem função no nosso metabolismo. Por exemplo, quando a gente come carboidrato, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Só que essas calorias do carboidrato, elas têm função energética. Elas servem para fornecer energia para o nosso corpo. Quando a gente come uma gordura, ela também serve para isso. Serve para dar mais saciedade, mas serve como função energética também. E a proteína serve como função estrutural, de síntese de proteína, síntese de massa muscular. Então tudo tem uma função no nosso corpo. Quando a gente toma álcool, são 7 calorias que a gente está tomando à toa, que não serve pra nada no nosso corpo. Por isso que elas são calorias vazias, entendeu? Porque elas não têm função no nosso metabolismo, elas não vão exercer nenhuma função, não tem nada que precise delas para funcionar, como precisa dos outros macronutrientes, como precisa dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios. Essas calorias não vão servir de nada pra gente. E é por isso que a gente fala muito do álcool no emagrecimento, porque a gente está consumindo mais calorias e atrapalhando o nosso metabolismo, porque o álcool atrapalha muito o metabolismo, e são calorias vazias que normalmente vêm acompanhadas de petiscos e porções e coisas gordurosas, então é bom a gente prestar atenção nisso para diminuir o consumo, tá bom? E aí, é legal saber isso, que são calorias vazias, que são coisas que não funcionam, que não ajudam o nosso corpo a funcionar melhor. E aí a gente vai tentando diminuir a quantidade, né? Porque tem gente que bebe muito, acaba exagerando e quer começar a ser mais saudável. Então, para ser mais saudável, tem que diminuir a quantidade de álcool, não tem jeito. Quando eu esqueço de comer alguma coisa que tá na dieta, o que eu faço? Como no dia seguinte ou deixo pra lá? Depende do seu objetivo na dieta. Se for emagrecimento, deixa pra lá. Você já esqueceu, não fez falta, no dia seguinte segue a sua dieta como se nada tivesse acontecido. Se for uma dieta de hipertrofia, aí a gente tem que reconsiderar isso. Não quer dizer que você precise comer no dia seguinte, mas a gente precisa entender como foi calculada essa dieta. A gente está pensando na semana toda, no contexto da semana? Se sim, essas calorias vão fazer falta, entendeu? Então a gente precisa entender qual é o objetivo que você tem e como foi pensar essa estratégia. Se for hipertrofia, eu tentaria encaixar assim no outro dia. Se for emagrecimento, deixa pra lá, segue a vida, esquece que você esqueceu essa refeição, tá? Mas depende disso, do que você tá esperando, de qual é o objetivo, de qual é a distribuição da dieta, tá? Então, prestem atenção nisso, entendam isso, perguntem pro nutricionista de vocês por que é que tem essa refeição, qual que é o motivo de ter e se esquecer de comer o que faz. Se esquecer de comer e sentir fome logo depois do mesmo dia, vai comer essa refeição, com certeza, porque você tá com fome e essa refeição foi planejada pra você. Agora, se é no outro dia e o objetivo é emagrecimento, eu ficaria assim, comer mesmo, pularia ela. Pergunta polêmica.
Por que o chá da Herbalife faz a gente secar? Faz mal para a saúde? Eu acho que o que a gente tem que pensar mais quando a gente fala disso é que a pessoa gastou tanto dinheiro que ela não quer comer algo fora daquilo, porque ela gastou dinheiro nisso, ela investiu dinheiro nisso e ela não quer perder o dinheiro dela. Então ela faz tudo certinho para ter resultado. Então eu acho que é por isso que as pessoas têm um resultado realmente expressivo quando usam. Só que quando as pessoas param de usar, é comum que elas reganhem todo o peso, porque elas não mudaram o comportamento, elas só estavam pensando na questão financeira, de estar investindo dinheiro e ter que ter um resultado para compensar aquilo. E sim, dependendo de como faz a lista de ingredientes, faz mal para a saúde sim. Então entra aquela coisa de ler a lista de ingredientes, entender o que tem ali naquele produto. Se tem coisas que você não conhece, que acha que não tem necessidade, não tem por que estar na sua alimentação. E pensa que são produtos industrializados e que a base da nossa alimentação tem que ser de produtos naturais, de produtos saudáveis, que a gente compra no açougue, no verdurão, no hortifruti. Então não é para ser a base da sua alimentação, não é para trocar comida por shake, por chá, por nada disso. Come seu prato de vegetais, com carne e não fica arrumando essas confusões na sua cabeça para fazer isso, ficar fazendo trocas, fazendo coisas loucuras e gastando dinheiro com isso, tá? Economiza seu dinheiro e come direito. Última pergunta já. Passou muito rápido. O que fazer com pacientes que não conseguem seguir o plano alimentar? Quando a gente está falando disso, a gente está falando de coisas comportamentais. Por mais que fale de alimentação, por mais que esteja relacionado com a alimentação, não é um trabalho do nutricionista, é um trabalho do psicólogo e do psiquiatra. Então o paciente precisa procurar essa outra ajuda, o nutricionista provavelmente vai encaminhar ele para outro profissional para tentar entender qual é a dificuldade dele, ou por que isso está acontecendo. Então, só porque está relacionado com a alimentação, não quer dizer que é uma responsabilidade do nutricionista. Muito pelo contrário, o nutricionista responsável vai indicar essa pessoa para alguém que realmente saiba como solucionar o problema dela e não vai ficar tentando mudar algo em relação à alimentação. É óbvio que a dieta tem que estar adaptada ao que a pessoa faz, à rotina dela, mas se já está tudo perfeito com a dieta e mesmo assim a pessoa não faz, ela realmente precisa de um acompanhamento psicológico e ou psiquiátrico para entender qual é o motivo de não conseguir seguir esse plano alimentar. A gente costuma associar muito, né, isso de compulsão alimentar, quem trata é o nutricionista, tudo que está relacionado à alimentação, quem trata é o nutricionista, mas na verdade não é. Quem trata isso é quem trata de comportamento e nutricionista cuida de alimentação. Então não tem como a gente, sem saber muito sobre isso, tentar fazer algo para mudar essa realidade da pessoa, tentar mudar o que ela está fazendo, tentar minimizar ou melhorar essa adaptação dela com a dieta. Quem tem que fazer isso é quem trabalha com a parte de comportamento e não o nutricionista, tá? Então, como eu falei, o nutricionista responsável jamais vai tentar fazer algo para mudar o comportamento da pessoa. A gente incentiva, a gente conversa, mas quem vai tratar essa parte de comportamento não somos nós. É quem sabe disso, quem estuda isso, quem sabe fazer isso de verdade, tá bom? Então é isso, acabamos por hoje. Um beijo pra vocês. Pra quem tá vendo pelo Instagram, já vou salvar agora, vocês conseguem assistir a live inteira no meu perfil, pra quem chegou no final. Pra quem vai escutar pelo podcast, tem muito mais outros aí, é só me pesquisar como Nutri Tamires no Spotify. E minhas redes sociais são as mesmas também, tá bom? Um beijo, a gente se encontra na semana que vem, na próxima live. Até mais!